Boa noite. Hoje nós vamos bater um papo com o treinador, nosso amigo Estevam Soares, treinador com uma larga experiência no futebol brasileiro, futebol internacional também, ex-atleta. Tá aí o Paulo Zagallo entrando já, o Caio Zanardi. Boa noite, obrigado aí pelo privilégio da audiência, da companhia de vocês aqui. Já já o Estevam entra para a gente bater um papo. Tá aí, ó. Estevam entrou, só dá aquela solicitação aí, a gente autoriza aqui. Beleza, professor? Vamos lá. Estou aqui pedindo para ele, na verdade, autorizando para ele entrar, bater um papo com a gente. Aguardando aí ele, beleza? E aí, professor, você vai ter que virar esse telefone para cima aí. Vamos virar, não tem problema. Tá tudo bem, Estevam? Tá tudo bem, goleirão? E você? Tudo na Bem, paz? graças a... Bem, tá ótimo, tá ótimo. Aí Muito ficou bom. melhor, não? Ficou. Você que esse vozeirão de radialista aí vai ficar fácil fazer a live, pô. Dicção É, perfeita, voz de locutor, pô. Tá tudo bem, tudo bem, professor? Palmieri? Graças a Tá, Deus, tudo bem. A família aí, tudo bem? tá tudo bem, graças a Deus. Minha esposa, filhos, o pessoal, todo mundo. E queria te dizer que é um prazer participar dessa live sua e queria fazer um elogio, né? Queria te elogiar, né? Para todo mundo ver, né? Realmente dar os parabéns para você pela sua participação lá na FBTF. Depois que você entrou, teve uma mudança muito grande. Você tem sido um dos pilares, junto com, né, os titulares que lá estavam já. Você deu realmente um up no nosso grupo, um up na nossa federação. E então nós somos gratos, nós treinadores somos gratos a você por você ter, né, ter vindo e ter trazido essa força grande que você nos trouxe. Bom, eu assim, ó, o privilégio é todo meu, a honra é minha, porque o futebol é minha vida. Eu, eu não sei o que seria de mim sem o futebol. Quando eu tive a oportunidade de ser colocado junto do grupo com cada um de vocês, não sei se você se lembra, eu parecia um pinto no lixo, porque eu estava muito tempo sem conviver com os colegas da profissão, por força do trabalho e de coisas que a gente vai conversar aqui nessa live, porque as coisas acontecem na vida da gente e faz parte, a vida é uma grande dança, e a gente precisa estar sempre nesse samba do crioulo doido aí, se adaptando às coisas, se sujeitando. E para mim foi um privilégio, uma alegria poder fazer parte do grupo. E desde o dia que eu entrei, eu sempre me coloquei à disposição. Mas quero dizer a você o seguinte: eu, a alegria é minha, o privilégio é meu. Muito obrigado pelas suas palavras. Mas eu sou pequenininho ali, tenho essa consciência. O que eu quero fazer é dar minha cota de contribuição. Sou muito grato à diretoria, à atual diretoria, por ter me recebido também de braços abertos, acreditando que era possível que a gente pudesse desenvolver esse trabalho de comunicação, melhorar, né? Ele já existia, mas a gente podia melhorar ele. E nesse grupo só tem Highlander, só tem gente fera. Você vê aqui, eu falei com o Lazzaroni, estou falando com você, eu falei com o Parreira, a gente conversa com. Já vou anunciar aqui que na próxima terça a gente vai conversar com o Oswaldo Oliveira, a gente falou com o Ney Franco, a gente falou com o Pintado, enfim, Com o Vanderlei falando também. com o Vanderlei Luxemburgo, com o Nardini, enfim, só com feras, quanto conhecimento, quanta sabedoria reunida num só grupo, né, que são os treinadores de futebol do Brasil. Então, esse privilégio é nosso, né, da gente É, poder dividir e é, compartilhar essas experiências. mas uma coisa que você falou é importantíssimo, né? Claro, e eu sei disso também, que o nosso grupo, né, ainda fora daquele zap, talvez fora da federação, existem alguns outros medalhões aí que talvez o próprio Tite, que talvez teria que estar integrado junto conosco, alguns outros nomes aí, mas nós temos lá, que não adianta nem citar, mas eu acho que isso é muito ínfimo, perto do que nós precisamos.
é muito pequeno perto do que nós precisamos, a classe de treinador. E eu tenho dito isso em algumas reuniões que nós tivemos lá na CBF, a última foi na Federação Paulista. Enquanto nós não dermos um grito de liberdade, e esse grito está vindo. Você, claro, que nem eu acompanho, você, por isso que eu te elogiei, porque você tem sido uma mola mestre, junto com o Mancini, com o Zé, com todos os outros por trás que são ativos, caso do Pintado, quem mais? O Bocato, ou seja, é difícil enumerar aqui A ou B, mas nós estamos encaminhando para uma coisa que nós precisamos, em defesa da classe. Então, eu penso que nós estamos chegando perto de dar um up, de nos libertarmos como categoria, como profissão. Então, nós estamos amadurecendo, nos fortalecendo. Então, eu acho que esse é o momento da gente. No site da fbtf.com.br, os colegas aí que ainda não nos deram esse privilégio de entrar lá no site e dar uma olhada, a gente colocou lá hoje, Estevão, a Lei Caio Júnior, né, na última fase dela lá dentro da CCJ, na Câmara dos Deputados. Passando por essa CCJ, ela será encaminhada para o Senado. Então, quem quiser se atualizar, saber o que essa lei trata, o que ela diz, ela é um aperfeiçoamento de uma lei que já existia, que regulamenta a profissão do treinador. Só que ela agora, ela vai trazer junto com o treinador de goleiro, por exemplo, e aquelas garantias que o treinador, garantias mínimas, né, que deveriam ser assim, até morais, elas não deveriam nem ser lei, tá na ponta da caneta e numa folha, mas elas deveriam ser por uma questão de ética, de consciência, é um prazo mínimo para se trabalhar. Olha, se eu te contratei, eu te pago antes de te demitir, se eu achar que eu tenho que te dispensar. Quer dizer, são coisas básicas num relacionamento entre empregador e empregado, né, que é a relação do clube com o treinador, que elas deveriam ser respeitadas e elas não estão sendo respeitadas. Então virou uma falta de respeito, avançar um sinal de tal maneira, de tal forma que os treinadores, a lei foi ficando defasada, por pura falta de respeito. Não é isso? Você está na lida, você pode falar isso melhor do que eu, você está na lida direta aí. Aliás, eu vou te falar uma coisa. Eu fui corujar aqui a tua história, né? Mas antes de eu falar dos clubes que você passou, tudo que você já viveu e vive ainda, que você está em atividade, eu quero saber o seguinte: você é natural da onde? Onde você nasceu? Eu sou natural de Cafelândia. Conhece Cafelândia ou não? Não conheço. Cafelândia é uma cidade do interior de São Paulo, fica a 420 quilômetros da capital, fica entre Bauru e Lins. Você passou Bauru indo para Penápolis, Araçatuba, você passa Bauru, Pirajuí, Cafelândia, Lins, Getulina, Promissão, Penápolis, aí vai embora. Cafelândia é minha cidade natal, eu nasci, fui criado lá até os 15 anos, quando eu vim para o Guarani. Tenho ainda minha madrasta lá, meu pai faleceu com 98 anos, tem 2 anos, mas ainda tenho um lastro lá com a minha madrasta. É uma cidade que eu amo, né, do meu coração. Quantos mil habitantes tem lá, Estevão? Cafelândia hoje mais ou menos. Deve ter uns 16 mil. É uma cidadezinha, tipo Cravinhos aqui perto de Ribeirão, uma cidadinha pequena, né? Você falando de Cafelândia, eu estava lembrando de um vídeo que eu vi hoje do saudoso Chico Anísio junto com o Jô Soares. Mas é umas pérolas que tem, e ele mostrando num PowerPoint lá no programa do Jô, ele falando de Maranguape. Aí ele punha a Torre Eiffel, falava: essa é a antena de televisão de Maranguape. Você já deve ter visto esse vídeo. Ele punha um monte nos Estados Unidos e eu lembrei de Cafelândia, mas 16 mil habitantes. Você saiu de lá com 16 anos para jogar no Sub-15, no caso aí Sub-17 do Guarani, é isso? Foi assim que começou o futebol? Eu saí com 15 anos, fui para o Guarani, né? Na época o meu irmão era um zagueiro, jogou inclusive no Comercial, aí em Ribeirão, né? O Bo me levou, ele estava no Guarani, me levou para lá, e aí começou a minha carreira. Eu fui aprovado no juvenil do Guarani, era juvenil na época, era o Ladeira, o treinador, e permaneci 5 anos no Guarani. Foram 2 anos, juvenil A, aliás, juvenil B e juvenil A,
e né, em 74 eu subi ao profissional com 17 anos e meio. O seu Zé Duarte, que era o treinador que me guiou, né, que me guiou para o profissional na época. Seus pais, você falou que o seu pai há 2 anos, sinto muito por isso, né? É uma perda. A gente falar do pai e da mãe da gente é algo. Não tem, quem tem sabe o quanto vale, quem já perdeu sabe a falta que faz. Né? Como foi cortar o cordão umbilical tão novo, não é? E sair de Cafelândia, uma cidade pequena, provavelmente. Qual era a profissão, por exemplo, do seu pai? Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai trabalhava na prefeitura, era fiscal da prefeitura, mas eu tive algumas perdas muito fortes, né? A minha mãe, que foi natural de Bitinga, aí do lado, minha mãe faleceu, eu estava com 12 anos. Ficou 5 anos doente, uma doença ruim, um câncer e tal, e acabou falecendo com 12 anos, eu tinha 12 anos e meio. E eu fiquei mais 3 anos, eu e meu pai. Meu pai acabou, depois de 2 anos, acabou casando novamente e com 15 anos surgiu essa oportunidade. Foi outra perda, né? Porque eu já havia perdido a mãe, com 15 eu tive que me separar do pai, mas aí falou mais alto o sonho, né? Aquele sonho que você teve, eu tive, milhares de brasileiros já tiveram e têm os garotos hoje, do futebol. E nada melhor do que o Guarani na época. O Guarani e Ponte Preta, nos anos 70, 80, era a nata da base, era a melhor coisa que tinha para a categoria de base. Então, isso doeu um pouco menos. Por quê? Porque era um sonho, né? Era um sonho, e eu já visualizava alguma coisa a nível de estudo, de faculdade, e meu pai era simples, talvez ia ter dificuldade para me pagar uma faculdade até que eu queria. Era o meu sonho fazer odontologia, como vários amigos lá de infância fizeram, se tornaram dentistas. E eu vi no futebol, vi na profissão, né, uma liberdade, uma liberdade tanto tanto do ego como da parte financeira, né? Então eu abracei e falei: aqui eu não perco mais. Eu não perco essa luta, eu não perco essa batalha. E tive dificuldades, como todos nós, você teve, todos nós nessa profissão, ou seja, como todos nós na vida, né? Todo mundo passa por dificuldade, mas graças a Deus, né? São 48 anos aí, fiz agora em fevereiro, dentro dessa profissão, como jogador e como treinador, e graças a Deus sempre muito feliz. Você, de lá, eu estava dando uma olhada aqui na tua história, você teve também passagem pelo 15. Se tiver errado, você me corrige, tá? Porque às vezes a gente. Eu não fui no seu currículo, fui na internet, fui dar uma fuçada, né? Então fala que você passou pelo 15 de Jaú, você teve uma passagem pela Seleção Paulista de Novos, confere? É isso mesmo? Deixa eu fazer um breve resumo, então. Em 74 eu estreiei no profissional contra o Santos, aqui perto de casa, aqui no Pacaembu, marcando na época o Pelé. E me tornei uma grande promessa do Guarani com 17 anos e meio. Era o Guarani, na época tinha Flamarion, Washington, Cleiton, cada ano lançava um jogador novo. E no ano seguinte, 75, eu estava pré-convocado para a seleção olímpica brasileira, para o pré-olímpico de Montreal, para disputar as Olimpíadas de 76. E naqueles desvios da vida, no final de semana, jogamos no sábado, aqui em São Paulo contra a Portuguesa, eu tive uma folga, nós fomos para o sul de Minas, para Pouso Alegre, jogar um jogo, jogos festivos, o cara dava um dinheiro, tal, festa, e nessa brincadeira, às 4 horas da tarde, eu acabei fraturando a minha perna, tíbia. E às 9 horas da noite saiu no Fantástico, a CBD fez a convocação, a zaga, Estevam, Edinho do Fluminense, Tecão do São Caetano, ou seja, então... E aí eu fiquei 1 ano e meio parado, tive a ajuda de pessoas importantes, de um jornalista em Campinas, Brasil de Oliveira, meu amigão, do Plínio Marcos, teatrólogo, já falecido, meu irmão, que, né, acabamos até depois fundando um time filantrópico, aliás, já tínhamos um time filantrópico, que era o Sentimento Futebol Clube, time de final de ano para jogar, né, pelo interior, né, com jogos beneficentes. Aí eu voltei para o Guarani, me recuperei e fui vendido para o Quinjaú. Quinjaú tive uma passagem excepcional, era o Cilinho o treinador,
e, né, e qual fui convocado para a seleção paulista do interior. Viajamos para a Ásia, para a Coreia, para a Europa, ficamos 80 dias fora, e nessa viagem nós estávamos na Itália, nós estávamos em Bardolino, uma cidadezinha no interior da Itália, que é praia, e chegou a notícia que o São Paulo havia me contratado, em outubro de 77. Aí vim para o São Paulo e foi aí realmente a carreira como atleta decolou, né? Porque você chegar num time grande. Tive a felicidade naquele mesmo ano, né, que o campeonato virou, terminou em 78, fomos campeões brasileiros, 77, o primeiro título do São Paulo. E aí as coisas caminharam. Fiquei 3 anos e meio no São Paulo, fui vendido para o Joinville em 81. Aí comprei o meu passe no Joinville em 82. Isso também foi uma coisa diferente, né? Que o passe livre era marginalizado. O atleta que tinha o passe, pô, esse cara não vale. Eu comprei o passe, apostei em mim, aluguei para a Portuguesa, aí tive no Taquaritinga 2 anos, na época da primeira divisão. Aí fui para o Nordeste, fiquei 2 anos e meio no Bahia, 1 ano no Sport, campeão em 87. Falar do título do Sport com o Flamengo, eu era o capitão. Aí vim para o Vitória, depois comecei já com 32 para 33 anos, andei bastante. Tive no 15 Piracicaba, tive no Sampaio Correia, tive na Ponte Preta, e encerrei a carreira em 90 Primavera de Indaiatuba, num projeto do Juan Figuer, o Eli Carlos, que faleceu há 15 dias, irmão do Silas, aí, né? O Eli me ligou, ele era o gerente de futebol da época. Pô, Estevão, vem para cá, você está já com 37 anos, tenho 3 coisas para você. Você vai jogar, que era o Ailton Lira, o treinador. Você vai dar aula para a gente, numa escola aqui em Campinas que eles tinham, e eu vou te lançar como treinador. Aí, né, e as 3 se concretizaram. No final do campeonato, o Lira tinha saído e o Eli acabou me lançando, e eu comecei a carreira, fiquei 3 anos lá no Primavera, foi muito legal, né? E acabei em 95 sendo campeão da Bezinha aí, né? Aí a carreira começou a andar. Como foi o migrar, né, a transição do atleta para o treinador? Você recebeu esse convite? É uma coisa assim meio que eu me lembro quando chegou uma hora que meu corpo não estava obedecendo mais, muita lesão, remédio pra caramba, né? Jogador de futebol, o atleta profissional está sempre tomando muito medicamento contra dor aqui, dor ali, dor acolá. Comigo, não sei se é por causa da minha altura, eu tive algumas lesões no fim aí, dos 27 para os 32 anos, foi quando eu parei. Mas a ideia de parar mesmo, vou parar com o futebol, era algo que eu não pensava naquilo, não parava para pensar, porque eu vivia aquilo ainda. Como foi no seu caso? Você foi para um clube que já tinha uma proposta para você dar continuidade à sua carreira num outro modelo de negócio. Você sentiu isso? Isso foi legal, foi motivador para você ou foi um baque? Como foi isso? O Palmeiras, é o seguinte, eu costumo falar, e a minha preocupação, uma das preocupações minhas com os meus atletas, principalmente os mais novos, né, a gente conversar, e alguns já em final de carreira também, é sempre essa, porque você sabe que o atleta tem 2 mortes, né? O ser humano, uma morte natural e a morte de parar, de você sair dos holofotes, de você não conseguir fazer mais aquilo. E eu já vinha me preparando, tanto que eu fiz o curso do Citrifesp aqui em São Paulo, mas eu não acreditava muito, tanto que nós jogamos lá em Indaiatuba um jogo contra o Shimizu do Japão. Eu com 37 anos, um amistoso, e o treinador do Shimizu era o Emerson Leão. O Emerson, meu amigo, jogamos juntos no esporte, ele foi meu treinador, foi campeão do módulo amarelo, ele. Eu tive a pachorra de, depois do jogo, 2 dias depois, vir aqui nas Perdizes, na casa do Leão, levar um currículo meu. Naquele tempo era currículo impresso. Eu falei, ô Leão, ô Estevão, entra aí, tem um café e tal. Eu falei, o meu currículo. Ele falou, não, pô, ele educadamente. Hoje, depois que passou, ele, não, pode deixar, eu vou ver. Pô, ele ia levar um zagueiro com 38 anos para lá, mas você se acha, você pensa que você tem. Então, sabe, eu acho que ainda falta para nós, no Brasil, falta essa conscientização.
algumas coisas, nós vamos falar depois sobre isso aí, sobre os treinadores e próprios jogadores, próprios atletas, ter uma conscientização melhor. A Europa talvez seja mais tranquilo. Mas aí, quando apareceu essa situação do Primavera, eu tinha um resguardo muito grande do Eli Carlos, que era um irmão meu. E o Eli já havia me prometido isso, mas eu não admitia. Eu sei que... Vamos falar do último jogo meu, aqui em Serra Negra. Nós perdemos de 3-0. Tinha um centroavante do Serra Negra, um pretinho, acho que 22 anos. Pra você ter uma ideia, com 30 minutos do primeiro tempo, estava 3-0 para o Serra Negra. Quando eu ia atrás dele, que eu virava, ele já estava no alambrado. Pô, e ele, pá! Aí terminou o jogo, cara. Eu vim para São Paulo, morava aqui. Na terça-feira eu me representei, troquei de roupa, tal, lá no Primavera tinha o treino. Né? E o Eli Carlos, que era o treinador interino. Eu com roupa, ele me chamou na sala dele. Falou, Estevão, fala ali. Falou, meu, faltam 2 jogos para terminar. Você não quer assumir esses 2 jogos? Eu falei, meu, você está querendo me parar? Fiquei bravo com o cara. Você está me parando, rapaz? Ele falou, não estou parando, não. Faz os 2 jogos como treinador. Depois, se você não gostar, você volta. Falei, então depois eu posso voltar. Não, faz só esses 2 jogos. Aí me deu um apito, eu troquei a roupa e nunca mais voltei. É como você falou, era tanta dolor, né? Como dizia o Dario Pereira, muita dolor. Então, mas foi assim uma transição para mim, graças a Deus, foi muito fácil. Como eu falei, eu tirei a roupa aqui e pus a outra aqui. Mesmo a contragosto, mesmo achando que o cara estava contra mim, que estava querendo me ferrar, mas foi muito fácil, foi muito tranquilo. Que bom. E aí eu estava dando uma. Aí o Primavera foi o seu primeiro clube, aí você teve outras experiências. Eu vi que você teve aqui também, talvez mais recente, né? Depois do Primavera eu fui para a Inter de Limeira, numa Série A2, montei o time que foi campeão com o Vanderlei Paiva. Depois eu fui para o RT de Minas, e aí foi uma grande sacada na minha carreira, que o Beto Zini me chamou, através do Gersinho, que era o auxiliar. O Gersinho me chamaram para o Guarani. Era o Geninho, na época, o treinador. Estevão, vem para cá, você vai ser auxiliar fixo do clube, junto com o Gersinho, e você vai ser treinador das categorias de base. Eu fui do Sub-15, Sub-17, Sub-20, fui campeão de aspirante com o Guarani, e eu tive a felicidade, eu acho que foi a grande sacada da minha carreira, eu tive a felicidade de ser auxiliar do Geninho, vê se eu lembro, do Muricy, aliás, do Geninho, do Abel, do Muricy, do Lula Pereira e do Vadão. Certo? O Vadão ficou 1 ano e meio. Quando o Vadão saiu, depois de 2 anos e meio, eu assumi o Guarani. Então, eu que já era treinador, 4 anos, em equipes menores, eu pude ter uma escola, pude ter um aprendizado com esses mestres que eu te falei. O Abel, pelo amor de Deus, Muricy, Vadão, Lula, certo? Próprio Geninho. E aí, quando eu assumi o Guarani, muito legal, foi muito bacana, que aí eu já estava no estágio, fiz uma passagem boa pelo Guarani também, logo em seguida fui para Ponte Preta, que aí fui campeão do interior, e aí eu vi que era, bom, esse é o caminho mesmo, vamos para frente. Aí a coisa começou a andar. Você, na verdade, foi uma pós-graduação que você fez com essa turma aí, né? Pós-graduou, mestrado, doutorado, fez tudo, né? Boa fala. E além dos mestres, eu tive um baitor, né? Que chama-se Beto Zini, né? Quem trabalhou, você deve ter ouvido falar, quem trabalhou com o Betão no Guarani, o treinador que conseguia trabalhar com o Beto, trabalhou no Brasil inteiro, não tinha problema. Ele se tornou uma figura assim. Eu acho que folclórico é um pouco forte, mas assim, um ícone mesmo daquela época que o Guarani esteve no auge. Eu jogava no Botafogo aqui de Ribeirão, nos anos 90, e olha, o time do Guarani não era fácil, não. Um time sempre. Guarani e Ponte, sempre muito difícil de jogar aí dentro, ganhar, quase impossível ganhar aí dentro, né? E o Guarani, no tempo do Beto Zini, foi muito legal, porque o Guarani foi muito grande, né? O Beto ele é meio megalomaníaco, isso no bom sentido, né? Beto é um cara muito bem realizado na vida profissional dele e ficou 14 anos no Guarani. O Guarani era time de primeira, as concentrações, as tratações, os salários, sabe? Era um cara que, fez melhor para o clube. Agora, como presidente, era difícil para os treinadores.
não era fácil, não. E eu me dei bem quando eu assumi, porque eu fui 2 anos auxiliar. Então, eu sabia todas as manhas dele, né? Então, eu e o Batalha. Gersinho, aí É. saía para... Terminava o treino, ele falava assim, tem uma história legal, que ele uma vez ele forçou tanto o Vadão para escalar um jogador que ele havia contratado, que veio do Fluminense, e o Vadão, Estevão, mas tá gordo. Eu falei, claro, eu sei que tá gordo, mas põe. Eu chego uma hora, depois dos 40 dias, ele falou, se o Vadão não escalar, vou mandar embora. Eu e o Gersinho levamos o Vadão. Vadão, pelo amor de Deus, põe o cara, meu. Tá bom, vou pôr. Nós estamos lá em cima, aquele tempo auxiliar ficar em cima. Primeiro tempo, 2-0 para o Vitória, e o jogador que ele falou era um volante. Quando a bola estava aqui, o jogador estava lá. E ele falou assim, Estevão, lá fala para tirar no intervalo. Para tirar. Pô, sabe? A hora que eu cheguei na sala, o Vadão falou, vai você e seu presidente embora daqui. Aí, fora o palavrão, seu filho é do sei do quê? O Vadão nunca falou palavrão. Pô, ele suando, 2-0 do Vitória. Vai você, o seu presidente, para aquele lugar. Aí, quando eu assumi, aí ele começava, vinha para o Gersinho, né? Pô, o Gersinho encostava, eu falava, fala, Gerson, olha, o homem quer que você ponha o fulano. Eu falei, não vou pôr, se eu pôr, a imprensa está esperando, vai dizer que ele que está escalando. Aí ficar. Quando eu via que não dava mais, ele falava, Beto, vamos tomar um choppinho depois do treino. Aí ele começa, Estevão, você é treinador para Flamengo, para Corinthians, para Palmeiras, você não é para Guarani, para baciar a cabeça. Por que você não põe o fulano? E a gente tentava demolir da ideia. Quando via que não dava, eu falava, olha, Beto, eu falei com o Gersinho, vou falar com você. Eu não queria te falar, mas esse jogador está que nem o Dirceu. Desculpa, eu falei lá pro jogador. Está que nem o jogador que foi lá do Padrão. Ele fumando, fazendo, então deixa para lá, vai para frente. Boa, que história. Uma maneira que a gente achou de driblar ele, né? Porque não podia deixar ele escalar o time, né? Então era ele tinha, como eu falei, né? Ele se tornou um ícone, folclórico, assim, quase, porque tinha um comportamento, um temperamento, né, diferente. Mas você sabe, eu até estava pensando nesses dias sobre lá no Rio de Janeiro tinha o Castor de Andrade, que era tido como contraventor por causa do jogo do bicho, né? Não sei se você deve lembrar disso, né? Ele comandava o Bangu, bancava tudo no Bangu. Aí a gente fica pensando, né? Pô, era um contraventor porque tinha o jogo do bicho, mas era com ele usava aquele recurso para investir ali no futebol, empregava muita gente, levava alegria para um bairro simples, né, do Rio de Janeiro. Bangu é um bairro de subúrbio, pô, disputou uma final do Campeonato Brasileiro em 85, fez várias finais do Campeonato Carioca. O Bangu tem uma história muito bonita lá. Aliás, na história do futebol, se eu não estou errado, parece que o Bangu foi um dos primeiros clubes o futebol aconteceu no Brasil e o Bangu foi um dos primeiros clubes onde o futebol aconteceu. Eu estou dando só esse exemplo para dizer o seguinte: a gente às vezes sente falta desses homens como o Beto Zini, como o Castor de Andrade. Aqui em Ribeirão Preto teve um presidente aqui muito bom na época do Beto Zini também. Aliás, eles fizeram grandes negócios, que era o Zé Antônio Montefeltro. Os caras diferentes, sabe, que resolvia o problema, não deixava salário atrasar, e o futebol era de um excelente nível, um nível muito melhor do que o que a gente vê hoje. Eu vi aqui nas suas passagens dos clubes, você teve uma experiência na Arábia Saudita, uma experiência internacional em 2008, confere? Como foi essa experiência, Estevam? Eu tive primeiro em 2002, uma passagem no Líbano, em Beirute. Para quem está nos acompanhando aí, o dia que puder fazer uma viagem, ficar uma semana em Beirute. Beirute foi considerada nos anos 60, 70, a Paris do Oriente, né? Um lugar, fiquei 7 meses lá, uma das coisas mais lindas, uma cidade maravilhosa. Tive a primeira passagem lá em 2002, foi uma
passagem muito legal, acabei trazendo o clube aqui para o Brasil, tal, fizemos uma pré-temporada aqui maravilhosa. E a minha segunda saída foi em 2008. 2008 eu tive no Al Ittihad, da Arábia Saudita de Jeddah. É o time que o Carille entrou aí, nosso amigo Carille entrou aí. Entrou na live aí, né? Um abraço para o Carille. O Carille está lá hoje, está aqui dirigindo o Al Ittihad, um clube fenomenal, maravilhoso. Foi uma passagem, eu não tive a sorte de ganhar um título lá, eu perdi um título em casa, com um gol no último minuto, a gente jogando 9% desde a minha chegada, eu substituí o Candinho. Certo, apesar de todas as restrições, todos os fechamentos, hoje parece que melhorou muito, né? O Carille pode falar melhor disso, mas é um lugar maravilhoso e esse clube é uma torcida fanática, uma coisa assim, né? Não podia ir mulheres no estádio, hoje já pode, imagina como é que está a fumaça. Mas foram realmente duas passagens que, além de financeiro, além de conhecimento geográfico, eu acho que é um amadurecimento para o profissional, né? E talvez foi uma das últimas épocas que nós, treinadores brasileiros, ainda tínhamos um respaldo muito grande lá. Hoje... Eu vou entrar aqui no... Tá dando... Pois não, hoje, desculpa. É que tá dando uma... O mundo afora, nós perdemos muitos mercados, né? Sim. Perdemos os mexicanos, perdemos o próprio japonês, o asiático. Por isso que eu torcer para o Carille lá para ir bem, para dar certo, que é para ver se nós reabrimos o mercado aos nossos treinadores. Né? O Péricles Chamusca também está lá fora, né? Também está nos Emirados, né? Eu não sei que time, agora eu não me lembro. Vou até dar uma corujada aqui para ver se eu... Uma interferência, você tá... tá picotando, né? Tá picotando. Quer dizer, o Péricles o Péricles... Sim, eu vou confirmar aqui, ó. Al Faisali, é isso? É assim que fala? Al Faisali? Está na Arábia Saudita. Tá aqui, o time chama Al Faisali, ou Al Faisali, não sei como é a pronúncia correta, né? Eu estou dando uma fuçada aqui na internet, eu achei isso. Você está me ouvindo bem agora, Estevão? Está picotando ainda? É isso. Pequeno lá. Ele está também na Saudita. Está no time pequeno. O Carille está no Al Ittihad, né? Que é os dois maiores, o Al e o Hilal. Acho que é. Tá. Tá dando um delayzinho aí. Tá me ouvindo bem? O som tá falhando um pouquinho, hein? O som tá falhando. A minha internet aqui... eu tô me vendo bem aqui. Você que tá falhando para mim, mas vamos lá, vamos tentar conduzir assim. Eu quero te fazer uma pergunta mais direta agora em relação ao seu trabalho em campo. Eu tô te ouvindo bem agora. Existe alguma coisa... Agora estou. Beleza, então. Então vamos lá. Existe alguma coisa, além da vitória, que mantém o treinador no cargo, na sua opinião? Porque a vida do treinador é muito difícil. Aqui no Brasil é quase impossível ser treinador de futebol. Ou está quase impossível ser treinador de futebol. O que mais que o treinador tem que fazer além da vitória? Se é que existe mais alguma coisa que possa ser feita? Porque a pergunta implícita está o seguinte: às vezes não trabalhando bem, a coisa não está fluindo, não está acontecendo, mas a vitória chegando, isso é o suficiente? Ou, não, Palmieri, às vezes o ambiente é muito bom, mas isso aí a gente já viu. O ambiente é muito bom, não ganha, o treinador cai. Eles derrubam o treinador.
O treinador depende só da vitória, Estevam? Essa é a pergunta. Olha, Palmeira, eu acho que, infelizmente, no Brasil, sim. E eu tenho uma coisa que eu costumo falar, né, que no Brasil nós sabemos que os diretores são todos passionais, é uma coisa muito complicada. Mas eu acredito muito as más escolhas dos dirigentes. Eu acho que se vai muito por um barulho, pelo trabalho que o treinador fez ali ou fez acolá. Espera um pouquinho, certo? O que nós precisamos para nós? O que nós queremos para o nosso clube? Qual que é o projeto que nós... nós precisamos de um treinador experiente, Não. Daqui a pouco eles contratam um treinador que fez um trabalho lá, mas talvez não com o perfil do clube atual. Então, e a vaidade está muito acima de tudo, né? Infelizmente, o que se criou no futebol, uma nova função de alguns anos, que é o diretor executivo, que nós achávamos que talvez o executivo viesse, e é até difícil para mim falar isso, mas tem que falar, não mais ou na idade mais de ficar com meias palavras. O executivo de futebol surgiu, nós vimos que seria um cara completamente independente, completamente justo dentro dos padrões normais para dar a retaguarda. O que é, né? Aliás, o dirigente, não existe dirigentes que não torçam. Eles são torcedores do clube acima de tudo. Já o executivo, não. Em determinados momentos, você tem um treinador que está ganhando, está vencendo. É por isso que há que se examinar muito isso aí. Mas quem que é o examinador? Quem é o juiz? No caso, o executivo. Pô, está vendo que a curva vai sucumbir. E, por outro lado, você tem 1, 2 derrotas, 3 derrotas, a coisa não está caminhando bem, mas o juiz, o executivo, no caso, esqueçam os dirigentes. Sabe? Pô, esse trabalho está muito bom, porque o executivo vive o dia a dia, certo? O diretor não vive, geralmente. O diretor chega para assistir o treino final, chega correndo 4 horas da tarde, e aí, quais são as novidades, tal. Agora, certo? O executivo é o que vive. Então, esse veio no futebol, mas eu creio que as coisas não mudaram muito, não. Salvos alguns aí. Então, o que acontece? O time não está vencendo, não está ganhando. Mas o trabalho está muito bom, o time está ajustando, está tendo uma evolução técnica, tática no time. Esse time daqui a pouco vai virar a hora que começar a ganhar. Então, eu acho que isso teria que ser analisado. 2 coisas importantes. Primeiro, a contratação. Qual é o perfil que nós queremos? E segundo, a análise do trabalho. O resultado não está, mas o trabalho está bom. Então, enquanto nós não tivermos isso, eu acho que vai ser muito difícil. Nós vamos continuar nessa instabilidade. E um outro ponto principal é o que nós estamos lutando lá na FBTF, né? Para quem não sabe, tem um monte de mulheres entrando, inclusive minha filha entrou aí, a Maria Carolina, as amigas de Cafelândia, a Jaque, a Paula de Recife, que é amiga da minha filha, certo? Enquanto nós não tivermos um contrato de trabalho completamente organizado, ou uma legislação que nos apoie, sabe? Eu acho que vai continuar desse jeito sempre. Nós vamos continuar, certo, à mercê das decisões que eles tomam e nós somos sempre os prejudicados. Não seria, a grosso modo, assim, os treinadores não estariam sendo usados como peça descartável e alimentando a incompetência desses gestores que não têm essa visão, que não respeitam prazo, que deveriam ter todo esse protocolo, esse processo acontecendo dentro do clube, respeitar isso, porque às vezes o resultado não vem a curto prazo, mas ele com certeza vem a médio, às vezes a longo. Quando se permite trabalhar assim, não estamos sendo usados como bucha de balão muitas vezes? Essa é a pergunta. Não, mas eu concordo com você, Palmeiras. Talvez o que eu vou falar aqui, nós temos muitos treinadores aí no grupo e a repercussão é muito grande. Mas eu falei isso um dia aqui na Federação Paulista. Eu falei, os caras na CBF, não sei o quê, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, pega os cardeais aí,
pega os Papa, pega o Parreira, pega os caras tops de Lio, Vanderlei, nós vamos atrás, marcam audiência com alguém lá na CBF, quem quer que seja. Por exemplo, audiência às 5 horas. 4 horas nós nos reunimos. Eu não conheço muito o Rio, apesar de ter trabalhado com o Botafogo. Marcamos a 1 quilômetro de lá, chama a imprensa toda, nós vamos marchando a pé, todo mundo lá. Fazemos uma marcha para chamar a atenção. Mas eu acho que o culpado, além de nós não termos uma atitude firme como essa, forte, e você já deve ter ouvido algum pronunciamento meu dentro do grupo, eu acho que nós estamos pagando algumas coisas importantes. Primeiro, a nível técnico. Enquanto a Europa se preparou, enquanto a literatura portuguesa se expandiu há anos, os cursos na Espanha, em Portugal, há 30, 40 anos, os sindicatos fortes, as federações de treinadores, nós ficamos aqui nos degladiando entre nós, sabe? Um querendo derrubar o outro, um querendo tirar o lugar do outro. E, sabe, nós não nos preocupamos com algo mais forte. Por isso que eu, quando comecei a live, elogiei você, elogiei a FBTF. Porque pela primeira vez, eu estou no futebol, fevereiro agora, 48 anos. Já se vão 27 anos como treinador, certo? Como treinador. Então, eu passei por todas essas etapas, sabe? Eu passei por todas essas etapas. Então, nos valorizamos. Ao ponto, vou falar uma coisa muito importante aqui, cara, que nós perdemos, uma das razões de nós termos perdido o mercado exterior é a própria falta de união nossa. Na primeira saída minha do Brasil, eu fiz uma conexão com a minha equipe. Eu levei treinador de goleiro, preparador físico, levei o massagista e o intérprete. Olha o que eu levei para o Líbano. Fizemos uma conexão no Charles de Gaulle, de 6 horas, 7 horas. Paris do Oriente é o lugar mais perto, aliás, para o Líbano, Beirute é o lugar mais perto de Paris, né, de 3 horas de voo. Nós estamos lá, teve um cara que me conheceu. Estevam, você é o Estevam? Eu falei, sou. Pô, eu sou empresário, trabalho aqui na Europa, não sei o quê. Ele fez uma pergunta para mim, sabe qual é o pior inimigo do brasileiro fora do Brasil? E você jogou fora, você pode me confirmar. Eu falei, era o treinador brasileiro, eu falei, é a língua. Hoje, essa garotada mais jovem, todo mundo fala inglês. Na minha época, difícil, poucos falavam. E eu vi o Parreira outro dia falando com você aqui, que ele estudou inglês, foi papá, apesar do Parreira ser mais velho que nós. Ele falou, é claro, você tem razão, o inglês, mas o inglês não é o pior. O mal do brasileiro fora do Brasil é o próprio brasileiro, é os próprios treinadores. E eu, nas 2 saídas minhas fora do Brasil, eu tive problema. Chegou um momento lá no Líbano que o Sheik me chamou, o cara lá, veio com um jogador que falava português, tinha morado no Brasil, na minha casa, falou, você manda o fulano, o ciclano embora, ou vai você e todo mundo junto. Por quê? Porque eu estou acompanhando, estou sabendo de tudo, é assim, eles estão para te derrubar, mas eu já sondei, já vi o seu trabalho. Falei, então me espera o jogo de sábado. Nós tínhamos um jogo em Trípoli. Eu fui para a Arábia Saudita, levei um auxiliar meu, na época o Gerson Sodré. Chegou lá, depois de 20 dias, o preparador físico que estava lá veio falar comigo. Estevão, fiquei sabendo que o Sodré está ganhando mais que eu. Falei, pelo amor de Deus, para com isso. O prêmio do título era $300 mil, cara. Sabe, o bicho era 10, 15 mil dólares. Então, nós brasileiros, por isso que eu enalteço e eu, de vez em quando, entro meio duro lá na FBT, porque nós precisamos dessa aí unidade. E eu vi treinadores aqui no Brasil falarem em televisão, em rádio. Eu nunca liguei para clube nenhum. O seu cara pálida, cara famoso, cara top, hein, meu? Ouvi ele falando isso. Você não ligou, eu não vou falar nome, claro. Mas o seu empresário, a semana passada, falou para mim, ó, o fulano vai cair e eu já acertei com o ciclano lá com o diretor. Então, são coisas que nós não nos respeitamos. Então, chegamos no momento, ou a gente cresce, ou a FBTF cresce, nós ficamos maduros e retornos, ou a gente vai sair do lugar. E a técnica, como eu falei antes, que hoje, graças a Deus, os treinadores brasileiros estão estudando, né? Essa nova geração que vem aí está muito legal, está muito bem, em cima da ciência do futebol, em cima de tudo. Nós trouxemos essa turma dos anos 60, 70, que era o empirismo, né? O treinador era aquele boleiro. E eu, graças a
Deus, tive alguns, tive a felicidade de trabalhar com quem? Com Rubens Minelli, no São Paulo, Cilinho, eram caras completamente instruídos, já acima da sua época, né? Hoje o treinador não. Mas nós precisamos, então, além de tudo que estamos fazendo hoje, da literatura, do estudo, nós temos que ter unidade para a gente crescer como classe, o que é mais importante. Eu abri aqui a nossa live e não te perguntei, onde você está hoje? Então, eu estou no Oeste Barueri. Eu fui para o Oeste Barueri há 3 meses, há 15 dias antes, 15 dias de parar a pandemia. Eu recebi um telefonema do gestor do Clube Sidão. Ele falou: Estevão, quero você aqui e tal. Falei: pô, mas é seu filho, que é o Renan, né? Que é o treinador. Ele falou: não, eu não quero o Renan. Eu falei: pô, ele é um baita treinador. Não, eu quero você como coordenador técnico. Só que é uma função completamente diferente. Eu estou como coordenador técnico, mas estou dentro do campo. O auxiliar, certo, é o Lelé e o treinador é o Renan. E eu estou dentro do campo com eles, fico a semana inteira dando treino junto e no jogo eu fico em cima. Tivemos a felicidade com a minha chegada de ter 2 vitórias, né? Uma contra o Santo André, 1-0 lá em Santo André, que era o líder, e depois com o Botafogo de Ribeirão Preto, 3-0 aqui em Barueri, e a gente deu um salto muito legal. Aí, né, parou o campeonato com a pandemia. Mas embolou tudo, né? Tá tudo embolado ali atrás, né? Embolou tudo. E eu fiquei muito feliz com essa função, primeiro. É a segunda passagem minha no Oeste. Eu trabalhei aí no Oeste de Itápolis, com o próprio Sidão. E a quinta minha no Barueri como treinador, né? Como profissional do Barueri. Então, muito legal, porque o Oeste é um clube sensacional, cara. É a segunda passagem minha com eles. Olha, essa quarentena de 3 meses, sem dinheiro, ele não demitiu ninguém, jogador, comissão técnica, está pagando, está cumprindo, e vamos nos preparar. Parece que segunda ou terça-feira a gente vai voltar para os testes para nos prepararmos para a volta do campeonato. Com essa carreira que você teve aí tantos anos, o que marcou a sua carreira que você, por acaso, né, parando hoje para pensar, você diria assim para você, ou diga: eu não faria isso de novo. O que você não faria de novo na sua carreira que você se sujeitou e hoje você se arrepende? O ano passado eu fui num evento do Flávio Prado. Todo ano tem um evento filantrópico aqui em São Paulo, que o Flávio promove, na pizzaria do Juninho Paulista. E eu falei até o ano passado, o ano atrasado, eu vou todo ano. Uns 2, 3 anos atrás, eu estava, o Carille vai lá também, a gente serve, põe roupa de garçom, tal, todo mundo. Vai artista, treinador, jogador, negócio muito legal. Né? E eu falei para o Carille, ele estava estourando no Corinthians, eu falei: meu, toma cuidado, se prepara a sua vida. Eu penso que talvez eu teria agido diferente. Nos 2 melhores momentos da minha carreira, e o Vanderlei, quando chegou da China, ele foi no Bem Amigos, foi em vários programas aí, e ele falou aquilo que eu também percebia. Eu dirigi mal a minha carreira, sabe? Eu dirigi mal. Eu saí do Palmeiras, eu comecei para um monte de clubes que não era para ir. Saí do Botafogo, sabe? Eu fui para o Ceará me demitiu, estava no Barueri. No ano seguinte, o Ceará me chamou e eu tinha falado, assistido um jogo do Ceará. Liguei para o Gerson Sodré uma meia-noite, meu auxiliar, falei: Gerson, esse time do Ceará vai cair. Ele falou: também achei, Estevão. Daí 20 dias os caras me ligaram, eu fui para lá. E o Vanderlei falou uma frase muito interessante. Ele falou: eu achei que eu podia tudo. Tem um tempo que o Vanderlei... Eu vi essa entrevista, eu vi. Veio do Atlético, foi para o Fluminense, foi um monte de coisa e acabou batendo cabeça. E eu também. Hoje, inclusive eu falei isso para o Fábio na época, mas hoje os treinadores já estão mais preparados para isso, sabe? Então, sai de um clube, não vai para qualquer proposta, a não ser que você esteja precisando trabalhar, seja precisando de dinheiro, é diferente. Mas se você está tranquilinho, pelo menos está seguro, há que se preservar, há que escolher melhor, porque, é cruel. Você vai, é o que você falou aqui antes, se não ganhar 2, 3 jogos, vai embora e não quer nem saber, e aí você já não é mais jogador, né? De repente aí você não é mais treinador do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, você é treinador, de repente, do Batatais, aí, você sabe, o seu nível vai para baixo. É muito complicado. Talvez eu tivesse tido um pouco mais de direção de carreira, essa é a frase certa. Legal.
qual é a pior coisa do futebol para você? Você vai ter que me dizer uma coisa. A pior coisa no futebol. A pior. Essa é a pior coisa no futebol. Qual? O quê? Palmeiras, eu falo uma coisa. Eu estou, como eu falei, há 48 anos. Eu já fui chamado de craque, de um zagueiro craque. Já fui chamado de perna de pau. Já fui chamado de gênio como treinador. Já fui chamado de burro. Então, todas as variantes a gente passa. Agora, eu, graças a Deus, nunca fui chamado de desleal, ou de corrupto, ou de qualquer coisa assim. Eu acho que, não só no futebol, mas na vida, a deslealdade. O ser humano desleal, ele é terrível. O ser humano é terrível. Você imagina um treinador que tem uma classe que é diminuta, uma classe pequena, você com deslealdade. E eu citei um exemplo aqui antes, né? Eu nunca liguei para o clube, cara parda. Você não ligou, mas seu empresário liga. Então, eu acho que a deslealdade não cabe em setor nenhum da vida. Esse é o principal ponto. E a melhor coisa do futebol para você? Qual é a melhor coisa dentro do futebol? A melhor coisa dentro do futebol, sem dúvida nenhuma, Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Por todos os segmentos que o futebol segue, por tudo que você vive, chama-se futebol. O futebol, por si só, ele é maravilhoso, né? E eu estou falando de 48 anos, e o futebol, eu ganhei dinheiro, eu perdi dinheiro, eu ganhei dinheiro, eu conheci o mundo, eu conheci o Brasil, eu ganhei pra caramba, eu perdi pra caramba, fui citado, como eu falei, de inteligente, de burro, de craque, de cabeça de baque, mas uma coisa é primordial e você sabe o que eu estou falando e quem está nos assistindo sabe. O futebol te proporciona uma coisa que é única, talvez, uma profissão, né? Que são as amizades, né? As amizades, o convívio que você faz no futebol, as marcas que você deixou lá no Botafogo quando você começou, as marcas minhas da base do Guarani, nós temos até hoje o grupo do pessoal dos anos 70, daqui a pouco os caras começam a lembrar, a turma do São Paulo, campeão, você sabe, a turma do esporte, no WhatsApp. Então, são as amizades. Eu acho que isso aí não... Por tudo que você tem, além do futebol, as amizades, elas são impagáveis, né? Eu queria que você se despedisse do pessoal aí que nos deu o privilégio de assistir aí a live, o privilégio da companhia. Fica à vontade para deixar um abraço aí para o torcedor do Oeste e obrigado mais uma vez aí por você ter colaborado, cooperado para que essa live fosse um grande sucesso. Fica à vontade, Estevam. Bom, eu só tenho que agradecer, né, Palmeiras? Como eu falei, quando você me ligou, você trouxe aí uns Pelés aí, nós somos Mané, então eu fiquei eu sou Mané. E mais de, eu não sei, você pode falar, nós temos quanto lá? 150? 160 e poucos. 160 e poucos treinadores, você está entre os 10 primeiros aí da live, é uma coisa muito feliz, né? E agradecer ao pessoal todo que entrou, tiveram paciência, o Paulo, né? O Zagalinho dando parabéns aí, um abraço para o velho, né? Um abraço para o Coroa. Mas realmente agradecer e fazer um pedido a você, cara, mais uma vez. Eu acho que nós não podemos desistir da nossa classe. Eu talvez, não sei quanto tempo vou ter mais no futebol, mais 5, 10 anos, não sei. Enquanto eu tiver com saúde, tiver com força, eu vou ficar dentro, é difícil, ou como coordenador, né, ou como treinador, mas eu acho que nós temos que lutar pela nossa classe. Nós temos que valorizar essa classe linda, tão forte que é o treinador brasileiro, e hoje tão jogado às traças pela imprensa, tão jogado às traças pela mídia, de um modo geral. Nós vimos essa semana aí o episódio aí do preparador de goleiros do Palmeiras, o que se falou, sabe, um negócio deprimente de ver, e isso é normal. Nós cansamos de ver, a gente discute muito lá no grupo, sabe, a perseguição de uns idiotas aí, que, sabe, em cima dos treinadores. Então, quanto mais nós pudermos nos juntarmos, esquecermos a vaidade um pouquinho, esquecer a competição é dentro do campo, esquecer a trairagem, né, na nossa linguagem,
sermos retos, sermos leal e lutar por essa categoria nossa. E agradecer a você pela oportunidade. Eu que agradeço. Você era meu zagueiro titular no Futebol Cards, camiseta de São Paulo. Você estava sempre cabelão, aqui. Né? Cabelão grandão. Isso, galã. Muito obrigado aí pela excelente bate-papo que nós tivemos. Que a FBTF tenha muito sucesso, esses são os meus votos também. Que você tenha muito sucesso no Oeste aí, em toda a sua carreira. Muito obrigado pelo privilégio de trocar essa figurinha com você. Valeu, Estevão. Valeu, um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Você é um Highlander. Obrigado, meu irmão. Valeu. Fica com Deus. Você também.